Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Deus vê além das aparências, o Senhor considera as intenções do coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós nos preocupamos muito com a estética das coisas, como as coisas elas se parecem. Deus, Ele já olha além. Ele vê as nossas intenções. Então, na sua cabeça, porque você frequenta a igreja ou porque você deixa de fazer coisas que outras pessoas fazem, que nitidamente todo mundo sabe que é errado, isso não quer dizer que você é melhor do que aquelas pessoas. O bem ou o mal não tem nada a ver com o que nós fazemos, mas com a intenção que nós fazemos. Porque a pessoa que está tomada pelo Espírito Santo, ela busca os interesses de Deus. Aquele que não está, busca os interesses pessoais. E ainda que ambos façam a mesma coisa, existe diferença nisso. Porque cada um serve a alguém diferente. Uma coisa é eu servir a Deus, aonde é o amor se manifestando na minha vida, controlando os meus pensamentos e os meus olhos fixos na eternidade. A outra eu tentando passar um aspecto de bom, porque lá na frente eu vou dar um golpe, entre aspas, ou eu vou aplicar alguma coisa para pegar alguma coisa que eu quero e ficar dentro daquela máscara de boa pessoa. Se não fosse assim, a gente não ficava justificando as coisas, explicando as coisas, querendo demonstrar as coisas. Quando as nossas intenções são erradas, nós sempre precisamos de uma explicação. Isso quando nós não recorremos à mentira ou não distorcemos as coisas para parecer que não é culpa nossa, que tudo foi o acaso que construiu, que eu não queria aquilo, que eu não pensei naquilo e que eu não desejei aquilo. E de certa forma, essa é a forma que o pecado nasce, quando nós permitimos que o diabo use dos nossos pensamentos para pensar aquilo que nós sabemos que é errado, e no final, depois que nós fazemos, nós nos arrependemos. Só que entre o pensar e o fazer levou um grande tempo, que ao invés de você orar pedindo para Deus, buscar a sabedoria de Deus, para que isso saísse de você, não. Você foi manipulando e criando situações para parecer que por acaso aquilo aconteceu. Então nós temos que tomar muito cuidado dentro das nossas intenções e naquilo que nós vemos mal e no que nós não vemos mal. Porque às vezes se é uma pessoa fazendo, não existe maldade, mas se é alguém que eu não gosto fazendo a mesma coisa, aí existe. Então dentro de mim eu tenho a capacidade, entre aspas, fictícia, de imaginar a intenção das pessoas, mas tenho uma cegueira seletiva sobre as coisas que eu mesmo faço ou que pessoas que eu gosto fazem. Se a gente vai lá em Provérbios 21, versículo 2, 3, 5, 6, 25 e 26, a palavra do Senhor ela diz assim: se você pensa que tudo que o que você faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Faça o que é direito e justo, pois isto agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo e é uma armadilha mortal. O preguiçoso morre desejando muitas coisas porque se nega a trabalhar. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter, mas a pessoa de caráter tem o que dar e dá com prazer. Então, eles atribuem que Provérbios, boa parte foi escrita por Salomão, a outra parte não dá para a gente poder identificar, mas sempre são coisas práticas sobre a vida e a forma correta de se agir. Porque não adianta nada eu entender o que é a sabedoria se eu não praticar a sabedoria. Ela deixa de ser inútil, assim como a fé. Não adianta eu ler a palavra de Deus e não obedecer aquilo que Jesus coloca dentro do meu
coração. Então, no final de tudo, ou a gente obedece os pensamentos de Deus e encontra a salvação por meio da graça em Jesus Cristo. Ontem nós falamos muito sobre isso, sobre o que salva e o que nos salva, e no fim só tem uma coisa que salva, que é Jesus. E hoje nós estamos falando sobre o que é certo. E o que é o certo? Se você pensa que tudo que faz é certo. Aqui nós temos que lembrar aonde acontece a batalha espiritual, é nos nossos pensamentos. Então eu posso confiar nos meus pensamentos? Depende de quem está colocando esses pensamentos em você. Você é uma pessoa que já confessou os seus pecados para Deus? Já se arrependeu? Conhece a palavra de Deus? Como é os teus sentimentos? Você costuma chorar, ficar triste, sente medo, aflição, ansiedade? Tem descontrole emocional, sente ciúme, briga, tem o costume de falar palavrão, tem algum tipo de vício recorrente ou algo que você precisa fazer, como beber, fumar, usar uma droga ou algum tipo de remédio desses para alterar o psíquico, tá? Você não tem nenhum tipo de doença, tá? Mas você precisa tomar algo para controlar o teu gênio. Isso tudo são indicativos de que espiritualmente alguma coisa não vai bem em você. Porque quando nós estamos com o Espírito Santo, nós não sentimos essas vontades nem essas necessidades. Não é pelo fato de eu ter depressão 15 anos lá atrás que eu tinha o direito de fazer coisas que muitas pessoas acham que porque, entre aspas, elas são diagnosticadas, ela tem o direito. Então, é normal, você que me suporte porque eu sou assim e eu morri assim. Isso quando não subjuga por signos. Porque eu sou o signo... Cara... Se a gente entrar por esse campo achando que você tem o direito de fazer o mal, é como se eu tivesse tirado todo o poder do Espírito Santo e falou, olha, comigo você não pode porque eu sou especial demais. E isso não existe. Existem pessoas que a mente está controlada pelo Senhor e aqueles que não estão, e está tudo bem. No passado, a minha vida, por maior parte da minha vida, ela viveu sendo controlada por espíritos enganosos e está tudo bem. Tá tudo bem, eu não conhecia, eu não tinha sabedoria, eu não sabia distinguir. Eu aprendi com o mundo e achei que aquilo era o certo porque era o que todo mundo fazia. Mas eu não quero o que o mundo faz, eu quero que aquilo que Jesus ensina e aquilo que está na palavra. Então eu tenho que examinar. Se você pensa que tudo que faz é certo, lembre-se que o Senhor julga as suas intenções. Pois aonde está o teu coração, também lá está o teu tesouro. Então, qual é a tua intenção quando você faz as coisas? Quando você abre uma Bíblia na tua casa para ler, qual é a tua intenção? Você lê a Bíblia porque você quer alguma coisa? Ou você lê porque você quer estar na presença de Deus? Você lê buscando uma recompensa? Ou você lê porque você quer estar na presença de Deus? Você quer estar junto de Jesus? Você quer servir a Deus? Você está esperando alguma coisa de Deus, que Deus faça alguma coisa por você? Ou você lê como forma de gratidão mesmo? Porque Ele já fez o que Ele tinha que fazer? Porque a gente condiciona a presença de Deus e o poder de Deus a acontecimentos. Se Deus restitui o que eu quero, me dá o que eu quero, abre a porta que eu quero, não, então Deus está beleza, Deus é legal, Deus é bacana. Se Deus está me deixando esperar porque eu não estou pronto, não, aí eu vou numa outra igreja, procuro um ritual, procuro alguma coisa. Então, olha sempre que a nossa procura e o nosso desejo entrega aquilo que nós estamos satisfeitos ou não com Deus. Poxa, se dentro da minha casa eu orei, será que isso não é o suficiente para mim conversar com Deus? Será que Deus ele é surdo? Será que uma pessoa que se arrepende, Deus não escuta? A oração é o primeiro milagre que acontece na nossa vida, porque é onde nós começamos tudo. Tudo começa na oração, e não existe melhor oração do que aquela de um coração arrependido. Já não é mais aquilo que eu preciso saber falar, porque não são as palavras, são as intenções. Então Deus ele está olhando a razão. Você quer pregar na igreja por quê? Porque tem muita gente? Prega para uma pessoa só. Você quer pregar por quê? Porque dá dinheiro? Você quer ser famoso por quê? Para que as outras pessoas reconheçam? Então quando a minha intenção ela está no homem, o meu coração não está no Senhor. A minha intenção precisa estar em Deus. Eu não estou buscando nada pelo resultado humano, mas por servir a Deus. Você acha que Jesus, quando ele foi crucificado para se mostrar para os outros? Olha o que eu posso fazer.
olha como eu sou abençoado por Deus, olha, eu morri, eu voltei. Ou ele foi para servir a Deus naquilo. Olha como tem uma diferença nisso. Ele foi para se exaltar ou foi para exaltar a Deus? Intenção. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios, do que lhe oferecer penitências, do que lhe oferecer coisas que normalmente você não faz. Então adianta eu adaptar por 40, 44 dias a minha rotina para fazer alguma coisa, para falar, olha como eu sou religioso, e depois viver que nem o diabo o resto? Adianta eu ficar postando foto em redes sociais, exaltando e fazendo tudo aquilo que é contrário a Deus, sendo que eu não sou justo e eu não sou direito? Porque se eu não trato as pessoas com respeito, se eu não tenho educação com as pessoas, se eu só trato bem aqueles que eu tenho interesse, aqueles que eu não gosto, eu trato mal, eu viro a cara, eu falo, eu fico bravo, eu não aceito que ninguém fale nada pra mim. Se você não permite que as pessoas falem pra você, como é que Deus vai conversar com você? Se você acha que Deus ele só fala através do seu pastor, através de alguém, não. Deus ele fala através de quem ele quiser, até mesmo de uma jumenta. Até mesmo dentro de um sonho, até mesmo dentro de circunstâncias, Deus ele está sempre falando conosco. Se você não tem sabedoria de uma pessoa te colocar diante do teu pecado, de você aceitar e se redimir, você não está pronto, porque a tua intenção é parecer perfeito. É parecer perfeito, é estética. Ah, eu faço isso. Agora tá na moda, né? Subir na montanha. Ah, eu fui na montanha porque eu virei homem na montanha. Você quer virar homem, meu querido? Você não precisa subir em montanha nenhuma, você precisa descer dela. Você precisa colocar o teu joelho no chão, reconhecer o que você faz, reconhecer a forma que você trata as pessoas, reconhecer o que você deixou de fazer. Porque nós não vamos ser julgados pelas coisas boas que nós fizemos, mas pelas coisas erradas. Então o que você faz de certo não dá direito de fazer uma coisa errada. Uma coisa não se justifica. Lembra que se você precisa ser justificado por alguma coisa, se você precisa explicar, você já está errado. A verdade ela é simples por si só, eu vejo e eu sei. Quando eu olho a luz, eu sei o que é a luz, ela não precisa me dar nenhum tipo de explicação. Ela é a luz, ela é o que é, ela não deixa dúvidas. Então Deus ele prefere que a gente faça o que é direito e justo do que fique oferecendo sacrifícios. Deus quer que você tenha uma vida cheia do Espírito Santo e não uma vida cheia de si mesmo. Não que você fique buscando a si mesmo, sabe? Só se preocupa com a estética das coisas. Eu preciso me parecer com Cristo, só. Eu não preciso ser. Eu não preciso obedecer o Espírito Santo. Eu só preciso entrar da igreja e tirar uma foto para virar uma isca, para que as pessoas possam olhar e falar, olha como ele é abençoado, ele é da cela, ele serve a igreja, olha como tá cheio. Se a igreja cheia fosse sinal de alguma coisa, para que a gente ia precisar de Cristo? De novo, a gente se preocupa muito com a estética. Eu pensei diversas vezes em fazer esse devocional em outro formato, mas eu acho que a simplicidade é a melhor coisa que a gente tem. Porque eu não estou aqui para gastar o teu tempo com aquilo que não é relevante. Preste atenção apenas na minha voz e a minha voz seja um reflexo da palavra e está tudo bem. Na simplicidade. Porque o importante é o conteúdo, não é a qualidade da mensagem, a qualidade do áudio, se a voz está boa ou se não está. Cada dia vai vir de um jeito. E a vida ela vem cada dia de um jeito. Ela não espera a gente se preparar e nós nunca estamos prontos para o que vai acontecer. Porém, com Deus, todas as coisas são possíveis e passíveis de se passar. Quem planeja com cuidado tem fartura. Eu não posso ser emocionado de sair comprando tudo, de sair gastando tudo. Eu preciso planejar, eu preciso pensar. Mas o apressado acaba passando necessidade. É impulsivo. Não pode ver uma coisa que quer comprar. Não pode ver uma coisa que quer parcelar. Daqui um pouco já parcelou tanto que já não tem mais dinheiro para pagar. Então aprende que o que é necessário você vai ter. O que não é, fica dando esses comichão. Porque o diabo ele vai tentar sempre criar mais dificuldades. Quantas coisas que você não tivesse feito, que você não tivesse ouvido o diabo, você não estava passando hoje. Mas não, pagou para ver. E se eu não começo a pensar nas coisas que eu faço,
tá? Não tem sentido. Tem vezes que eu fico admirado quando a gente olha essas notícias do quanto de pessoas apostam nas coisas. Cara, já é uma miséria o que a gente ganha. E não é culpa do patrão malfadão, nem nada, nós pagamos muitos impostos. Se você olhar a carga, antes de você ter uma opinião sobre as coisas, estude sobre as coisas, leia sobre as coisas, entenda. Depois você forma a opinião, porque se você comprou a opinião de alguém sem conhecer, é a mesma coisa que nós fazemos na Bíblia. Nós não lemos a Bíblia e queremos ter uma opinião. Então você vai entender que já é difícil, ainda você pega e fica apostando. Você acha que esse dinheiro vai ser amaldiçoado ou não? Você acha que isso vai acabar passando necessidade ou não? A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo e é uma armadilha mortal. Posso até ganhar? Posso, mas aquilo é uma armadilha. No final você vai acabar perdendo tudo. O preguiçoso morre desejando muitas coisas porque se nega a trabalhar. Você tem sonhos? Trabalhe para conquistar seus sonhos. Tem gente que fala, quando eu for rico. Você vai ser rico quando? Não existe riqueza sem trabalho. E não existe riqueza sem Deus. Porque riqueza sem Deus não traz satisfação. Não existe prosperidade sem a graça de Deus. Porque você pode conquistar o mundo inteiro que você não vai ter uma alma e nunca vai estar bem. Essa é a questão de tudo. Você quer ser rico para quê? Para poder comprar mais droga, para poder comprar bebida, para poder pagar a saúde, para poder pagar a viagem. Porque você sempre vai viver fugindo. Ou é para você poder fazer o que a palavra ensina? Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter. Essa é a tua vida? Ficar olhando e ver o que você queria comprar no Mercado Livre, na Shopee, nas lojas, nas coisas? Passa o dia inteiro só desejando, só pensando. Ao invés de pensar no que Deus quer, não, só pensa no que você quer. Mas a pessoa de caráter tem o que dá e dá com prazer. Olha como existe uma diferença. Existem duas pessoas. Uma que só quer ter, não pensa em trabalhar, não pensa em fazer nada, não pensa em servir a Deus, não gasta nada em Deus, só quer as coisas, vive só querendo, só invejando. Eu olho o que os outros têm e eu gostaria de ter. Nossa, eu queria ter isso, isso é meu sonho. Não, meu sonho é ter isso. E a outra que está ali trabalhando. Não só trabalhando, mas ainda consegue ajudar outras pessoas e dá com prazer. Deus gosta de quem dá com alegria. Quem faz com alegria, quem não é apegado às coisas que tem, que não tem receio de fazer aquilo que Deus coloca dentro da cabeça dela, porque ela não é apegado àquelas coisas. Então olha quantas coisas o Senhor nos ensinou sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas intenções, sobre a estética daquilo que nós fazemos, e muitas vezes nós só estamos preocupados com isso, em parecer. Por quê? Porque nós estamos querendo enganar o próximo. Deus pediu para amar o próximo, o diabo pede para enganar o próximo. Quando você abre uma foto e mete um filtrão, chega a um ponto que se uma pessoa que não te conhece, não iria nem te reconhecer. Você não está enganar as outras pessoas? Você não passou do ponto da distorção? Essa é a questão. O que você está tentando fazer? O que você está? Eu estou ficando mais bonita. Então é sinal que você não é bonita. Então esse é o ponto parte que você não é. Então aquilo que você não é, você manipula para ser. Só que com Deus não tem jeito da gente dar esse jeitinho. Não tem uns cílios que eu coloco na alma, não tem um blush, não tem uma maquiagem, não tem um creme, não tem um skincare. Não tem nada. Na minha alma ela é o que é. E sem Deus, ela é só engano, ela é só ilusão, ela é só fazer maldade. Não existe pessoa boa sem Deus. Lembra sempre disso. Se a gente vai lá em Jeremias 17, versículo 9 a 11, a palavra do Senhor ela diz assim: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. O homem que ganha dinheiro desonestamente é como a ave que choca os ovos que não botou. Durante a sua vida, ele perde as suas riquezas e no final não passa de um tolo. Jeremias foi um profeta do Senhor, uma pessoa que passou muito sofrimento, numa época que Judá
o reino era dividido. Vamos bater uma palma para o nosso querido Salomão e as suas 700 mulheres e 300 concubinas, e casar com pessoas que não eram cristãs, pessoas que não faziam parte, pessoas que eram pagãs, né? Cristo ainda não tinha vindo, mas ele tinha toda a sabedoria do mundo e achou que isso era o suficiente para poder fazer as escolhas. Ele não precisava escolher da forma que Deus ensinava. E aqui começa a soberba e a arrogância das coisas, porque eu acho que porque eu conquistei coisas, entre aspas, nesse mundo, eu já de alguma forma sou melhor do que as outras pessoas que não conquistaram. Isso não quer dizer nada. Só quer dizer que você vai ter uma carga de preocupação maior do que as outras pessoas e vai ter mais condição de fugir da presença de Deus. Só que isso nunca vai trazer nem graça e nem satisfação para a sua alma. Quem pode entender o coração humano? O psicólogo entende, o psiquiatra entende, tenho certeza. Tenho certeza. Sem Deus ninguém pode entender o coração humano. Quem pode ver se não tiver luz? Quem pode ver? Ninguém pode ver. E essa é a resposta que a gente tem que entender. Sem Deus, você vai viver na mão de pessoas, buscando tratamentos e terapias, buscando momentos ao qual você vai se distrair, mas a hora que você parar de se distrair, aquilo volta para tua cabeça, aquilo volta para o teu coração e te domina de novo. O máximo que você vai poder ser quando você ir num psicólogo é você mesmo, antes do trauma. E é isso que às vezes a gente tenta ser. Tenta viver um passado, tenta viver algo que era lá atrás, sem olhar o novo, sem olhar a mudança. Tudo aquilo que nós planejamos na escuridão é escuridão. Os planos de Deus, eles são maiores que os nossos. Pensamentos de Deus, eles são diferentes do nosso. Então, nenhum ser humano vai poder entender o coração, porque ele vai viver culpando as pessoas. Vai num psicólogo e pergunta se todo mundo que não vai lá vai para culpar alguém. É sempre a culpa de alguma coisa que ela não teve, porque ela acredita que se ela tivesse, ela seria. Ela acredita, crença, ao invés de crer em Jesus, não, ela crer em coisas, crer em acontecimentos, crer em fatos que na cabeça dela faz algum tipo de sentido, mas não é nada de se sentir, porque se fosse as pessoas que têm essas coisas que ela gostaria de ter, seriam o que ela acha que ela poderia ser e elas não são. Ao invés de eu observar as coisas e tentar entender se aquilo é crível ou não, eu passo simplesmente desejando as coisas sem fazer nada e julgando que eu seria diferente, ou eu seria melhor, ou eu seria feliz se essas coisas acontecessem. Não é a presença de Deus que causa a felicidade. Não é Deus que é o amor. Não, são as coisas. Se eu encontrasse, se eu tivesse, se fosse. Tudo isso é ilusão e tudo isso é enganação de um coração sem Deus. Não há nada que engane tanto como Ele. A música, se você olhar que eu postei esses dias, que chama Antes de Dormir, ela fala sobre o meu coração enganoso. E é baseado nessa passagem. Se você ouvir as músicas que eu tenho feito, você vai estar lendo a Bíblia praticamente em quase todos os versos, tirando em alguns que tem uma licença poética para falar sobre o que eu sentia, para você ver se parece com o que você sente. Mas do resto é tudo versículo da Bíblia. E vem daqui. O nosso coração sem Deus, ele é enganoso. Por isso que nós prometemos coisas que nós não podemos cumprir. Então a pessoa, às vezes, naquele instante era aquilo que ela achava. Mas como ela não tem sabedoria e a verdade não está nela, a verdade ela não muda. Ela continua sempre sendo a mesma. Por isso que Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Ele continua sempre sendo o mesmo. Mas nós não. Nós nos baseamos em circunstâncias e nos nossos interesses. Se for dos nossos interesses, eu permaneço. Se não for, eu bloqueio, eu separo, eu termino e eu não quero mais. Eu não é mais interessante porque não satisfez aquilo que eu quis. Não há nada que engane tanto como Ele. Está doente demais para ser curado. Um coração sem a presença de Deus, ele vai ser curado? Não. Você vai viver à base de remédio. Você vai viver à base de terapia e tratamento, mas a cura você nunca vai ter.
Só existe um que pode curar. Só existe um que pode tirar pecado. E não é a igreja, é Jesus. Só existe um joelho que nós devemos dobrar e que a nossa língua deve confessar que Ele é o Senhor da terra e o Senhor do universo, o Senhor de tudo que existe. É Ele o nosso intermediário para que nós possamos chegar em Deus. Então nós estamos doentes, nós nascemos doentes. Isso fique claro, nós nascemos doentes. Vai chegar um ponto da sua vida que você vai tomar consciência que nada está bom, e aí você vai começar a se questionar. Vai olhar as coisas que você tem, vai ver as coisas que você viveu e tudo que passou e vai ficar louco, porque nada deu certo. Aí o teu quarto vira o teu calvário. Já quer viver no escuro, já não tem mais vontade de nada, já não quer mais sair da cama e só. Vive ali como se fosse um peso, como se as pessoas tivessem que carregar a sua amargura e a sua frustração, sendo que a cura está a pelo menos 3 meses de distância de você e não paga nada. Se você começar a ler a Bíblia, se você ouvir os devocionais, começar a ouvir louvor, você vai sair dessa cama do mesmo jeito que eu saí e do mesmo jeito que eu vejo todo mundo saindo, sabe? A gente só não sai porque não busca a Deus, fica colocando a nossa esperança nas pessoas. Para de esperar das pessoas, as pessoas não vão levar você para lugar nenhum e nunca levaram. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. É exatamente a mesma coisa do provérbio. Deus está olhando os teus pensamentos, Deus está olhando as tuas intenções. Você está querendo ficar rico por quê? Você está aí jogando, você está aí apostando, você está fazendo isso por quê? Não é Deus que vai dar? Deus falou que é através do trabalho. Sabe, essa ideia é sempre a mesma ilusão. Se eu faço o que todo mundo faz, porque os outros estão ganhando. Cara, eu não quero o que os outros têm, eu quero o que Jesus quer pra mim. Eu não quero viver a minha vida pelos outros, eu quero viver a minha vida por Deus. Eu não quero viver na escuridão. O coração do homem é enganoso, a palavra do homem é enganoso. Poxa, eu tô fazendo aquilo que... mesma coisa que pessoas que não têm Deus, e eu acho que porque eu uso um terno do domingo, ou porque eu frequento uma missa, ou porque eu faço um negócio, eu tenho o direito que o outro não tem, eu sou mais esperto, eu sou melhor, sabe? Eu sou melhor. O que a gente precisa entender é que o diabo escraviza de diversas formas, e talvez o pecado do irmão seja diferente do teu, mas você está pecando do mesmo jeito, e quem quebra um só mandamento, quebra todos. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver e de acordo com o que ele faz. Então olha que o mal que nós plantamos é o mal que nós colhemos. A forma que nós pensamos, a forma que nós vivemos é o que vai trazer os frutos ou a desgraça para a nossa vida. Sabe, para que você vai continuar criando dificuldades? Por que você não começa a transformar a si mesmo antes de querer que todo mundo mude? O homem que ganha dinheiro desonestamente é como ave que choca ovos que não botou. Então você está roubando as coisas dos outros, você está tirando as coisas do outro. A mesmo que você pense que você está pegando o teu dinheiro muitas vezes para jogar. Cara, se você tem um filho que tem uma família que depende de você, um pai, uma mãe, você perdeu aquele dinheiro. E se ele precisar de alguma coisa? E aí, não vai ter mais? Então eu vivo assim, eu aposto, se deu, Deus me abençoa, se não, vamos passar dificuldade todo mundo junto. Eu trabalhei, eu gastei meu tempo, já é difícil trabalhar, já não ganho muito. Mas o pouco que eu ganho, eu não tenho sabedoria. Eu não tenho que querer ganhar mais, eu tenho que pensar em gastar menos. Porque se o dinheiro que eu já tenho já é o certo, é mais fácil eu economizar, eu pensar, eu tratar com mais dignidade aquilo que eu ganho, ter mais respeito, né, pelo suor do meu trabalho, ao invés de eu ficar reclamando. E se não ganhasse nada? E aí, eu vou viver sempre de assistencialismo, dependendo de que alguém me dê alguma coisa, eu sou um miserável? A gente tem que notar que os mendigos, eles só estão mudando de forma. Tem mendigo do Pix. Faz um Pix. Eu, pelo amor de Deus, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Mas e aí, é isso? A vida se resumiu a só isso, a buscar dinheiro, é só. E aí eu tenho dinheiro para mim poder comprar minha cerveja, comprar minha bebida, comprar as coisas para mim poder tomar, porque senão eu não sinto nada de bom. Vou ficar querendo pegar as coisas durante a sua vida. Ele perde as suas riquezas e no fim não passa de um tolo. Então tudo que você conquistar de forma desonesta, tudo que vier muito rápido, tudo que não for da vontade de Deus, cara, não adianta. Tudo que Deus nos prepara leva um tempo, porque Ele precisa ver o que tem dentro do nosso coração.
Ele precisa ver o que tem dentro dos nossos pensamentos. Ele precisa ver se na hora da bola dividida nós vamos tentar dar um jeitinho, nós vamos deixar ele de lado. Sabe, se você não tiver tempo, o que você vai fazer? Você vai se sentir pressionado ou vai deixar de fazer? Você vai deixar de fazer o certo porque você está cansado? Você vai deixar de fazer o certo porque as outras pessoas fizeram alguma coisa para você? Você vai deixar de fazer o certo porque você acha que isso é? Então nós já descobrimos diversas coisas aqui. E principalmente, quando Deus não está em nós, nós nos preocupamos demais com a estética, com a aparência e menos com a intenção. Ser bom não é o mundo ser justo conosco, mas é saber que Deus se alegra com tudo aquilo que nós fazemos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que Deus ele possa trazer sabedoria para a tua cabeça, que você leia a palavra de Deus, que você se arrependa de tudo aquilo que você fez de errado, que você entenda que assim como nós temos dificuldade, outras pessoas também têm. Então nós devemos ajudar uns aos outros, e o amor é justamente isso, é poder dividir aquilo que Deus coloca de melhor dentro do nosso coração, não esperando algo em troca, mas agradando ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.